Sobre os impactos da maior operação contra o crime organizado no Rio de Janeiro, a gente conversa ao vivo aqui no estúdio do Jornal da Itatiaia com advogado, pesquisador em segurança pública, professor de Direito Criminal do Centro Universitário Universo, Jorge Tassi. Professor Jorge, bom dia, obrigado pela presença. Bom dia a todos, Deus abençoe vocês. Bom dia, seja bem-vindo. Professor, o senhor acha que depois dessa operação, a maior, a mais letal da história do Rio de Janeiro, haverá um revide do Comando Vermelho ou de outras organizações contra as autoridades policiais, contra bases da polícia, viaturas? Uma organização criminosa como o Comando Vermelho, ela trabalha mediante duas lógicas: operações financeiras e operações de violência. Na medida em que ela foi afrontada, que ela foi questionada em seu posicionamento, que também é político no âmbito daquelas comunidades e no âmbito de toda a sociedade, ela vai revidar. Esse revide vai acontecer provavelmente no mesmo nível. E se ela não o fizer, ela vai demonstrar fraqueza, que vai acabar gerando um novo comportamento de outras organizações para a ocupação de espaço. Não existe vácuo no poder. Que leitura que a gente pode fazer, que avaliação é possível dessa mega operação contra o Comando Vermelho, com esse saldo até agora de 64 mortos? Indica o quê? Houve erros de planejamento? O que o senhor pode apontar? É impossível falar de erros de planejamento neste momento. O planejamento, com certeza, ele vai ser objeto de discussão, provavelmente no nível judicial. Nós temos o Supremo Tribunal Federal já se manifestando, já procurando informações com a Procuradoria-Geral. Só que nós temos uma operação que, inclusive, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro participou desde a origem. Então, os mandados, eles foram emitidos, as informações foram transmitidas, houve conversa entre o governo federal e estadual, uma série de organizações participaram dessa estrutura e isso tudo vai ter que ser, de uma certa forma, aberto, entre aspas, junto a esses órgãos, para que se possa ser feita essa análise técnica sobre em que grau houve um abuso, houve um despreparo do governo ou ainda a operação ela atuou dentro de um grau de eficiência altamente elevado. Isso precisa ser analisado. E é importante que se diga: temos 64 mortes, são 64 circunstâncias distintas que têm que ser analisadas caso a caso, por causa das repercussões e principalmente das circunstâncias que envolveram cada uma delas. Mas, na sua avaliação, a gente pode considerar o quê? Houve, por exemplo, um alto nível de eficiência? Um alto nível de letalidade, sem dúvida. A eficiência, ela tem que ser trabalhada, tem que ser estudada e não pode ser concluída nesse momento. O alto grau de letalidade, não há dúvida. 64 mortes, 4 policiais dentro desses grupos. Certamente, das 60 mortes, é bem possível que nós tenhamos pessoas da comunidade que não estão envolvidas com o crime. Nós precisamos fazer uma análise dissecada do processo, separar morte a morte, porque cada uma tem uma circunstância específica. E é importante que se diga, dentro de um ambiente de conflito como esse, muitas vezes 2.500 policiais, mas aquele policial que se envolveu numa ocorrência de letalidade A, B ou C, ele se sente sozinho. Então, aquela circunstância tem que ser estudada de forma específica porque ela pode ser distinta das demais. Ô professor, afinal de contas, há ou não integração entre o governo do Rio de Janeiro e o governo federal? Porque ontem houve uma troca de informações daqui e dali. O governador do Rio de Janeiro primeiro falou que não houve ajuda do governo federal, aí o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, negou. Mais tarde, o governador do Rio disse que não foi bem assim que eu falei, não. Eu realmente não pedi ajuda. Não tá faltando integração, não? Integração falta. Isso falta em todos os objetos, mas isso não quer dizer que necessariamente isso não tenha sido objeto de manobras políticas dos órgãos que estão envolvidos. De fato, as comunicações, elas existem. O Ministério da Justiça, ele normalmente é muito aberto a receber esse tipo de trabalho. Existem áreas operacionais, existe um sistema de inteligência, mas os estados também funcionam com as suas estruturas. Então, esse tipo de objeto, certamente, esse tipo de comunicação, certamente vai ser objeto de diálogo e de discussão nos próximos tempos. Isso é alguns dos senões que ainda nós temos que apurar ao longo desse processo. O quanto houve de cooperação e o quanto não houve de cooperação. E o quanto essa cooperação geraria uma mudança desse processo também. Porque, na verdade, a operação ela está aberta agora na mão da sociedade para que seja feita essa avaliação. Então não se pode concluir antes desse processo. Certamente, várias páginas serão mostradas que nós não conhecemos ainda. As propostas que estão em discussão no Congresso Nacional sobre as facções criminosas, o crime organizado, alcançam o tamanho do problema?
nós podemos dividir essas propostas. Algumas sim, outras não. Na verdade, nós temos hoje, né, uma PEC da segurança pública que está em discussão dentro do Congresso Nacional. Essa PEC, ela tem coisas interessantes, trabalha a questão de coordenação e aí traz essa responsabilidade para o governo federal, mas existe sim algum tipo de invasão nas competências dos governos dos estados. Nós precisamos negociar esses aspectos e muitas das coisas que estão na PEC, é fato, elas são objetos, na verdade, de questões legislativas, de leis infraconstitucionais. Então nós estamos tratando de forma constitucional algumas coisas que não precisam ser tratadas dessa forma. E isso acaba envolvendo debate político e principalmente, né, um antagonismo de uma direita e uma esquerda que acabam radicalizando essa forma de discurso. Professor, para finalizar, a gente sabe que hoje o Rio de Janeiro amanheceu com muita apreensão, o clima é ainda de muita tensão. Para que seja retomada, entre aspas, normalidade, o que precisa ser feito de imediato pelo Estado? Primeiro, a operação ela pode ter acabado dentro das comunidades, mas ela não acabou de fato. Por quê? A atividade de prevenção ela tem que continuar e, inclusive, em outros estados. A polícia de Minas, como as polícias de todo o Brasil, têm que tomar uma cautela maior, porque as respostas não necessariamente acontecerão naquele estado. Uma organização como o Comando Vermelho, ela é supranacional, ela está inclusive em outros estados na América Latina, na Europa e na Ásia. Então nós precisamos manter essa cautela, a guarda alta, para que esse tipo de problema não afete as nossas populações. Óbvio, a vida tem que continuar e ela vai continuar de uma forma tranquila, em regra, aqui. Mas problemas pontuais podem acontecer. Então, monitorar o que está acontecendo no âmbito dos presídios é absolutamente necessário. Monitorar o que acontece nas grandes cidades é essencial. E nas pequenas, porque é ali que muitas vezes o crime começa a mostrar as suas garras e ele acaba atuando de uma forma mais eficiente pela falta de estrutura de policiamento. Precisamos manter a guarda alta. Nós conversamos ao vivo aqui no estúdio do Jornal da Itatiaia com o advogado, pesquisador em segurança pública, professor de Direito Criminal do Centro Universitário Universo, Jorge Tassi. Professor Jorge, obrigado pela presença, pela contribuição, um grande abraço. Comecei com Deus e termino com Deus para vocês também. Muita paz. Amém. Obrigada. 7 horas.